galerinha, vamos que vamos. Bota para rodar esta disciplina maravilhosa. A turma que participa é uma das turmas que mais participa, não é brincadeira não. Essa turma de secretariado é uma turma forte. É uma turma aí que não é brincadeira não. Disciplina de fundamentos aí, secretariado. E olha o nosso conteúdo aí, para você que está chegando agora. Para a turma que já está, já sabe, né? Qual é o conteúdo da nossa disciplina hoje. Já sabe, olha o foco aí, ó. Análise de conflitos, gente. Análise de conflitos de interesses na execução de ações corporativas, ou seja, engloba só tudo, entendeu? Engloba só tudo. Vixe, como eu sou feliz. Ó, me lembrei da música do como é que é? Gonzaguinha, do Gonzaga, né? Gonzaga Moto, que tem assim, vixe, como eu sou feliz. Não é verdade? Não tem? É, rapaz, não é brincadeira não, tô feliz porque eu tô com vocês. Olha aí, Barreiras colocando aí, ó, Barreiras do Piauí. Alô, salve, salve, salve. Vamos que vamos. Vou passar o slide, hein? Vou passar, vou que vou. Conflitos, meus queridos, falamos muito. Falamos muito em quê? Em como você pode mapear esses conflitos. Coloquei para vocês ferramentas e agora a gente vai entrando no como é que surge esses conflitos, como é que eles surgem, gente. A base ali é de ter, primeiro, as opiniões diferentes, tá? Mas você entendendo que esses interesses pessoais, eles são os impasses do desempenho. Sim, para o desempenho, sim. Porque eu tenho que fazer com que esses interesses pessoais, eles possam estar se convergindo à missão da organização. Ou seja, a razão de ser da organização. Eita, rapaz, não é brincadeira não. Então, quando eu falo isso, eu tenho que saber as razões, não é? Eu falei a razão de ser da organização, que está na missão, ó, o que aparece? Olha aí, a razão dos conflitos, gente. 3 razões. Primeiro, competição dentro das empresas vai sempre existir. Segundo, a divergência entre partes também. Eu não sou obrigado a concordar com todo mundo. Eu não sou obrigado a concordar com todo mundo. Faz parte mesmo deste processo. Tentativa de autonomia e de ter a liberação nas suas atividades. Isso faz parte do processo mesmo. Faz parte do processo mesmo. Por que faz parte do processo mesmo? Porque eu tenho um entendimento de que só assim eu posso evoluir positivamente. Só assim eu posso evoluir numa perspectiva de gerar resultados nesta gestão de conflitos. Opa, então esse interesse dentro da empresa tem que ser mapeado. Eu tenho que saber, né, quem é o cargo, o que está acontecendo, quais são as decisões que estão sendo tomadas inapropriadas, quais são as responsabilidades desses profissionais, isso está fazendo com que haja algum prejuízo dentro da empresa? Não está? Então, eu já avanço em quê? Em refletir o seguinte, existem alguns tipos de conflitos, e esses conflitos precisam ser mapeados. Eu tenho os latentes, que não são declarados, não têm uma clareza na consciência, na sua existência, estão lá, debaixozinho do tapete. Eu tenho os que são conflitos sentidos, que atingem as partes com a emoção, né? Fulano de tal ficou magoado com Beltrano e Cicrano. A consciência aí da atuação também, tá certo? O conflito percebido, a existência desse conflito que já há manifestações abertas, declaradas. É uma situação que é manifestada pessoalmente, né? Tipo, alguém chega para você e diz, eu não gosto de você. Pronto, tá ali, tá conflituoso. O conflito que é manifesto aí já atingiu todas interfere na dinâmica. Eu não gosto de você e aí eu vou te prejudicar. Opa, eu não vou te dar informação, eu não vou fazer com que o trabalho possa render para você, ou seja, eu vou querer prejudicar. Existem pessoas assim? Infelizmente, meus queridos, existem pessoas assim. E aí, quando há um conflito de interesse, como é que eu posso ver? Na questão pública, por exemplo, nas esferas públicas em particular, gente, existem esses conflitos de interesse, tá? Existe uma lei, por exemplo, federal, que ela estimula esses limites
de atuação. Eu não posso. Eu não posso ter estar lá num órgão e depois atuar em empresas que estão, depois eu saio do órgão e estão lá na empresa, ou então saio da empresa e vou para o órgão, tá? Eu tenho que entender que tem e existe algumas dicasinhas. Primeira, o diagnóstico. Eu vou ver lá quais são as possíveis razões, as causas que vão repercutir no efeito e, simultaneamente, quero saber as soluções. Parto para identificar este comportamento que é necessário de envolver-se no conflito para mediar. Se empenhando nisso, focar na solução, minha querida e meu querido. Olhar para o futuro e não procurar culpados. Culpados, já era, eu tenho que ir para definição de soluções, escutar qual é a situação e trabalhar na perspectiva de entender o outro, entrar numa postura de empatia. Lembra que o porquê aí, o gestor tem que utilizar para poder ganhar produtividade. E sabendo que são inaceitáveis aqueles administradores que enriquecem, por exemplo, as relações, e não estimulam a criatividade. O mau administrador, ele origina, ele traz a questão dos confrontos, destrói as relações. Lembra que eu falei para vocês em relação àquele chefe que fica jogando um contra o outro? Pois é, que fica ali fazendo brincadeirinhas, expondo, por exemplo, os pontos fracos de alguém da equipe para outros que estão na equipe. Então, isso faz parte do processo, né? Isso faz parte até mesmo que caracteriza um assédio moral, entendeu? Colocando à luz de uma legislação a ser atingida aí. Então, saiba disso, que eu preciso identificar esses conflitos. Quais são os interesses? É o interesse pessoal? É o interesse profissional? Ele vai ter alguma vantagem competitiva nisso? Sabendo disso, eu tenho que ampliar o quê? Que existem estes interesses dentro das empresas e que eu preciso mapeá-las. Interesses dos sócios, acionistas, dos empregados, dos fornecedores que fazem parte dos stakeholders, das relações com os fornecedores, das relações com os clientes, meus queridos, e com o governo, quer seja federal, estadual ou municipal. Eita, professor, mas é muita coisa. Mas você sabe que você tem competência para poder estar mediando, você sendo um técnico em secretariado, porque vai vir com outras habilidades, diferentes dos que já estão aí, né? Diferente dos que lá 20 anos atrás faziam só atividades burocráticas no secretariado. Não, você já vem com a outra mentalidade, você já vai influenciar, você já vai vir com o Mindware, uma outra forma de pensar, usando o conhecimento que você tem, o Mindware, gente. Quer seja na função pública, se você passar no concurso, quer seja na função privada, em alguma instituição privada, numa empresa. Agora, sempre levantando a hipótese de evitar os comportamentos antiéticos, evitando estes comportamentos antiéticos. Os comportamentos antiéticos podem ser mapeados e eles geram conflitos, sim. Medidas éticas para combater os conflitos de interesses, eles podem ser mapeados e podem ser utilizados. Olha só, do ponto de vista profissional, não incorrer em conflito de interesse, identificar continuamente a existência desses conflitos, revelar à empresa a existência dos conflitos potenciais que podem prejudicar a execução dos valores da organização, tentando eliminar essas situações, mas eu tenho que ter algumas práticas. Eu tenho que escutar, ouvir muito as soluções, eu tenho que buscar entender as pessoas para depois ser entendido, pensar para depois agir, eu tenho que mudar a maneira dos conflitos para que eles sejam edificantes, eu tenho que buscar a equidade, valorizando as diferenças e principalmente lutando para resolver acerca dessas diferenças, analisando as situações numa perspectiva de entender que eu vou buscar resolver os problemas e não criar mais problema. Praticando principalmente o exercício da paciência e do discernimento, não fazendo julgamento
prévio, ou seja, não tendo um preconceito em relação às pessoas, que é muito difícil. A gente tem que acabar fazendo uma coisa que faz parte da nossa natureza humana, né? O preconceito. Agora, atitudes como pedir desculpas, o pensar positivo, mas sem aquela coisinha que seja só mesmo para falar que está pensando positivo, mas ter atitudes positivas, respeitando as diferenças de forma verdadeira e sendo solidário com as pessoas. Isso aí, algumas profissões, elas mapeiam essa situação, mas tudo isso para trabalhar a instrumentalização da mediação, repercutindo em novos questionamentos. Como? Identificando essas situações que acontecem, porque quais são as situações de conflitos que vão afetar a função que aqueles profissionais estão executando, sabendo que você, aonde entrar, você vai ter uma política. Veja bem aí. Você vai ter uma política voltada para o compliance. O que é o compliance? O acompanhamento e o monitoramento dessas práticas existentes. Porque, não independente do interesse de cada um, eu tenho que saber, que eu tenho que garantir, levantar as situações. Você vai ser, por exemplo, um técnico em secretariado, um profissional da área, onde você vai ter que emitir relatórios acerca de um determinado setor, de refeições e hospedagem dos executivos, passando por brindes, de eventos que são feitos, e uma série de situações. Mas tudo isso alinhado a um código de conduta, sem favorecer a ninguém. Por quê? Porque se você vai entrar numa política onde vai ter conflito de interesse, mas a sua empresa tem uma política de compliance, ela vai monitorar isso. Para quê? Para que você possa mapear os conflitos negativos de competência. Primeiro, estão ligados geralmente a áreas jurídicas também. Por exemplo, você começa a identificar que lá na área judicial, os processos originários, né? Quando você vai ser, por exemplo, vai secretariar, vai estar ali dentro de tribunais de justiça. Você vai ter que entender que isso vai ocorrer também. E a competência é você não ter ligação com aquele conflito, sendo que você é parte interessada. Você vai apreciar aquele conflito? Não, não vai. Essas competências, por exemplo, na área pública, trazem algumas situações a serem ressaltadas para você. Existia um vínculo administrativo com o poder público e não trabalhista. Tá? Você está fora da sua competência de trabalho. Algumas situações voltadas para a Justiça do Trabalho, especificamente com relação aos servidores. A Justiça Federal, hoje em dia, que envolve essas competências, gente, elas mostram muito o conflito de interesse entre pessoas que têm o contato com a Justiça, tá? E ficam impedidas. Por quê? Porque, às vezes, têm ligações com a iniciativa privada. Então, essas razões, elas têm que ser confrontadas. Mas eu tenho outros tipos de conflito. Os conflitos que são cognitivos, que as pessoas nem imaginam que são, que precisam trazer à luz as soluções de algumas questões, que às vezes é só falta de entendimento mesmo. Aquela pessoa ela tem inanição cognitiva. E o que seria um conflito cognitivo? Nessa busca de desenvolvimento pessoal? Primeiro, a pessoa não consegue executar de forma coletiva, realmente. Ela sempre foi educada para a produção de forma individual. O trabalho em grupo, de forma imediata para ela, não vai gerar. Ela não existe para ela processos que possam estar colocando, né, outras pessoas com outros pontos de vista. Então, ela é uma pessoa extremamente limitada cognitivamente. Tá? Por que esta reflexão, professor? Porque quando eu tenho este conflito, eu já posso mapear que isso pode trazer uma negatividade de resultados para a organização, mas eu vou ter ali que levantar e colocar um caráter positivo. Por quê? Porque eu posso inovar, produzir inovações por meio de trabalhar o desenvolvimento de novas gerações de quem? De líderes. Vocês, com essas posturas que nós estamos colocando aqui, meus queridos, vocês podem avançar e muito na perspectiva de gerar conflitos positivos, preparando as novas gerações. E vocês são parte dessa nova geração que está entrando no mercado. Vocês é que vão fazer a diferença.
tá? Em todos os locais que vocês estão aí, vocês já podem aplicar. Não vai esperar para terminar o curso técnico, né? Para defender o teu projetozinho de aprendizagem agora em setembro. Eita, projeto que vocês já estão trabalhando, né? Eu estou vendo que vocês estão trabalhando. Já usa esta pauta aí interdisciplinar, gente. Já usa um pouquinho disso, tá? Porque conhecimento vocês têm. Conhecimento e mediadores de alta performance aí, os professores também. Vocês têm também. Agora, olha só. Olha aqui, ó, a questão cognitiva aqui que bate. Bate e bate muito, gente. Olha só aqui. O delay está grande, né? Mas nós vencemos. Olha só o que acontece aqui nessa cena caseira. Não, pai. Esta é uma notícia falsa. Aí ele diz, mas como eu pode ser uma notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Olha só, gente. Olha aí. Olha só esta cena. Chega a ser bizarra, mas, né? Acontece muito. Mas como pode ser uma notícia falsa se diz exatamente o que eu estou pensando, minha filha? Aí ela diz, não, pai, pelo amor de Deus, essa é uma notícia que é falsa. Pelo amor de Deus, então o senhor acredita no que é falso. Pois é, mas tem gente que acredita no que quer acreditar. Certo? Cognitivamente. Gera um conflito? Pois é. Isso nas empresas do mesmo jeito. Eu tenho que buscar aí um processo de equilibração. O que é o processo de equilibração? Num papel aí que é fundamental, que seja majoritariamente, que eleve as posições de situações de conflito. São situações, gente, de assimilação do que está acontecendo. Tá? Não é aquela acomodação apenas de estar na zona de conforto, não. É se acomodar com as situações que estão sendo esclarecidas para que eu possa me adaptar e neste vai e vem, porque você está vendo que são linhas que vão e vêm, incorporar a realidade para assimilar e trocar o objeto entre os sujeitos. Um assimila, outro acomoda, mas o outro acomoda e assimila o objeto dessa troca dos sujeitos. Então, um equilíbrio, nada mais, nada menos do que estabelecer um sentimento de relações, de ganha, meus queridos. Todos dois saindo deste conflito com essa sensação de ganha. Ou seja, entenda, verifique, analise que nós vamos ter exemplos de conflitos. Isso mesmo, meus queridos que estão aí em Alvorada do Gorgueia, em Avelino Lopes, em Barreira do Piauí, em Belém do Piauí, em Beneditinos, em Betânia do Piauí, em Coivaras do Piauí, Coronel José Dias, Dom Inocêncio, Fartura, Isaías Coelho, Landry Salles, Padre Marcos, eita galerinha, é isso mesmo, você vai ter que mapear os exemplos de conflitos de interesse, qualificando-as, entendendo-as e fazendo com que haja uma gestão dessa perspectiva. Algumas empresas sugerem que tenha que ter uma análise mais profunda, tá? Por exemplo, ao invés no exemplo que a gente coloca, tá? No dia a dia, a gente pode se deparar com muitas ações de nepotismo. Não é? Uma empresa de objeto de decoração que perdeu seu principal fornecedor de copos. Ao invés de buscar um fornecedor qualificado, o gestor faz o quê? Ele sugere que a empresa dele possa abrir uma empresa que forneça os copos. O marido, então, sem divulgar ao resto do departamento, certo? Ele sabendo disso, ele trabalha lá, né? Contrata a empresa para atender a nova demanda. Olha que conflito de interesse, gente. O nepotismo, ele pode acontecer dentro da empresa, como ele pode acontecer na instituição pública. Faz parte. Isso é um conflito de interesse. Pode? Pode.
Moralmente, aí é outra história, né? Moralmente, aí é outra história. Porque o critério tem que ser o quê? Qualificação. Então, é o critério. O critério é mais fácil encontrar alguém da família e abrir, né? Abrir. Aí eu tenho aí mais uma fonte de renda entrando, né? Neste mundo capitalista, neste mundo que Deus criou, mas tudo se adapta. E se adapta numa perspectiva de seguinte, vai prejudicar ou não vai? Lembra que a gente coloca tanto a assimilação para acomodação, como a acomodação para a assimilação. Isso em termos de estruturas internas, das práticas executadas internamente, e na modificação dessas estruturas externas. Olha só esse esquemazinho de adaptação. Professor, então a palavra de ordem é esta? Isso mesmo, gente. A palavra de ordem é esta, a adaptação no conflito de interesse. Nossa adaptação contínua. Eita, Tite, então, eu tenho que esclarecer alguns veículos que geram conflito de interesse. Pois é, como, por exemplo, o líder subordinado com um grau de parentesco familiar, um empregado com alguma relação próxima à empresa dos concorrentes, que a gente já falou, pessoas de setores estratégicos com amizades próximas, que favorecem umas, direcionam umas, as relações de parentesco também, pode ser, né? Então eu tenho aí o favorecimento, ao invés de se colocar uma situação de extrema equidade, não, favorecem aqueles que estão ou têm consanguinidade, né? Tem o mesmo sangue ali, tem parentesco, ou então uma amizade profunda e duradoura. Opa! Então, nesta assimilação e acomodação, o que é que vem como ponto decisivo? O equilíbrio, meus queridos. O equilíbrio entre os dois. Entre os dois, tá? Só que eu tenho que entender o seguinte, o que é que me gera mais? Primeiro, negociações realizadas diretamente com grupos de interesse, com fornecedores, prestadores de serviço, né, que tem uma amizade de anos, parentesco de anos, ou deixar uma inimizade, aceitando esses presentes, por exemplo, é um conflito de interesse, as vantagens por parte dos fornecedores, tá? É também um conflito de interesse a utilização de materiais, ferramentas, né, dos ativos da empresa para fins de que você pega e compra materiais, tá? Sabe o que já aconteceu? Vou falar aqui para o meu querido diretor vou colocar aqui até a mão na cintura. Gente, sabe o que aconteceu? Presta atenção. A gente já entrou em algumas consultorias onde a gente pegava o gerente e ele tinha que comprar alguns sistemas de som, TV, né? Aí sabe o que ele fazia? Ele comprava para a empresa com o fornecedor, entendeu? Superfaturava na fatura, né? E ainda comprava TV para ele. Olha aí. TVzinha ia para casa dele. O sistema de som ia para casa dele. Entendeu? Tranquilo. De boas. E ele não colocava nada no relatório. Né? Mapeado. Olha aí o conflitozão de interesse e a antiética aí acontecendo. Não é verdade? Forjava, por exemplo, alguns trabalhos com algumas diárias. Dizia para ir para tal lugar, não sei o que e tal. Dizia que ia também acompanhando e forjava, botava um valor lá em cima e ganhava o valor em cima dos supervisores. Olha aí já é falta de ética mesmo, não é nem mais conflito de interesse, certo, gente? Retornamos, então, fins particulares, eita! Aí eu tenho nessa prática ali as relações com a família, fatores que geram estes conflitos na prática gerencial. Os fatores que geram são, eu coloco aqui, falta de clareza principalmente, tá, gente? Principalmente a possibilidade de ascensão na carreira, quer dizer, que deixa a desejar, não é?
Se você, por exemplo, ali tem um aspecto familiar e você nunca vai chegar a ser gerente, porque os gerentes todos são da família, já era. Fatores que geram mais ainda nessas relações familiares, a incapacidade, primeiro, de dialogar, as diferenças entre cônjuges que trabalham juntos, entre parentes que trabalham juntos, atitudes que, para minimizar o conflito, são abordagens que são analisadas como possíveis soluções. Primeiro, diálogos sabendo que eu vou poder mapear esses diálogos e vou resolver as situações. Então, são práticas gerenciais que você precisa estar mapeando para que isso não mostre que a empresa é apenas uma empresa que fala, mas não faz, que mostra lá que tem, por exemplo, uma governança corporativa, mas não avança em nada. Então, é claro que você pode fazer, por exemplo, que um funcionário atue de forma fora dos seus interesses, que vai convergir ali, vai divergir com relação ao empregador, tá? Você pode mapear isso aí. Nos locais de trabalho, os funcionários eles querem evitar qualquer comportamento, por exemplo, que potencializem, a ideia é essa, indicar um conflito de interesse. As questões aí é você trabalhar valores como integridade e confiabilidade dentro desse processo de governança corporativa, onde você reforça muito a gestão de não estar prejudicando outras pessoas ou prevalecendo algumas outras pessoas. Então, isso faz parte da criação mesmo, até mesmo, gente, da reputação do trabalho, daquele lastro profissional, entendendo que o ser humano ele vai estar em constante evolução, mas com pessoas diferentes, pensando diferente, agindo diferente, sentindo diferente, aprendendo diferente, reagindo diferente e realmente tendo atuações que sejam ímpares, únicas. Nós estamos lidando com o ser humano. Aí lembra daquela minha frase, ó? Aquela minha frase que eu já patenteei. A coisa mais parecida com o ser humano é gente. A coisa mais parecida com o ser humano é gente, meu diretor. Tá vendo aí, né? Coisa mais parecida com o ser humano é gente. Então, entenda que é nisso que eu vou mapear, quer seja numa instituição privada, particular ou pública. Lá, os que são defendidos, por exemplo, para os conflitos de interesses para os servidores públicos, na Lei 12.813 de 2013, coloca, olha os dispositivos, o uso das informações privilegiadas para benefício próprio, está lá para o servidor público, exercer e possuir atividades incompatíveis ao cargo, para se beneficiar, praticar ato benéfico em relação ao amigo, ou a cônjuges, ou a familiares, lidando com o serviço público diretamente. Está beneficiando a quem? Por quê? Receber presentes, quem tem o interesse de atuação como um agente público, né? Para melhorar, para colocar um processozinho para andar, prestar serviços a empresas que dependam da atuação, né? Que aí estão dependendo da atuação de um agente público. Você vai fiscalizar o negócio e você que vai prestar consultoria para o negócio. Ó, já pensou que maravilha? Isso aí é mais do que conflito de interesse, né? Isso aí é o quê? Isso aí é falta de ética. Como é que é, professor? A gente faz uma prévia em relação aos conflitos de interesse. Mas lembra do seguinte, que antes disso tem a questão ética. Certo? E aí eu faço a reflexão para vocês, meus queridos que estão aí em todas essas bases educacionais. E aí, gente? E aí? Conseguiram até agora assimilar? Tá claro para vocês? Pode voltar para aqui, meu querido diretor. Tá claro para vocês? Sim ou não? Tá claro o quanto é importante você mapear os conflitos de interesse? Pessoal aí de Avelino Lopes, vocês ainda estão aí? Pessoal aí de Barreiras, do Piauí, está claro para vocês? Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia também, não é isso? Coivaras, Coronel José Dias, Dom Inocêncio, Fartura,
Isaías Coelho. Quem mais, meu diretor? Landry Salles, Padre Marcos. Tá claro para vocês? Conseguiram entender? Vocês veem que é que é um conteúdo denso, né? Mas é um conteúdo, gente, que traz a prática para vocês, certo? Traz a prática. Me deem esse feedback aí se ficou claro para vocês, se vocês realmente conseguem mapear isso tudo. Isso, tô vendo aí as carinhas, né? Tô vendo aí as carinhas, mas vocês não estão dizendo se tá claro, porque a gente não sabe aí se você não tá entendendo ou se você tá entendendo. Eu quero as respostas aí, o pessoal do YouTube aí, ó. Sunamita, Kenny Matheus, Aldenora, não é isso? Aldenora Lira, o, tio Fran aí, com essa rapaziada ficou claro, gente. O modelo de mapeamento destes conflitos de interesse, tá? Porque o grande teste é agora. Agora eu vou saber se vocês realmente estão sabendo ou não. Se vocês realmente vão colocar aí as respostas como vocês colocaram o nome dos meninos aí, tudinho, né? Meus queridos mediadores tecnológicos. Então, prepara aí nossas respostazinhas aí, porque eu vou começar com a nossa primeira perguntinha, porque é hora de quê, meu querido diretor? É hora de quê? É hora de quê? É hora de praticar, é hora de praticar. E aí nós vamos para a nossa primeira respostinha. Olha aí, ó. Quais são, meus queridos? Quais são o quê? Os conflitos de interesse. Deem aí pelo menos 2 exemplos. Se quiser justificar, seria bom, tá? Eu vou dar aí para vocês 2 minutinhos. Foi. Já tinha clicado já, cara. Só pensou. E aí eles já estavam vendo. E qual foi a primeira resposta aí, meu diretor? Esse aqui, né, meu diretor?
É isso aqui. Qual foi a primeira resposta? Vamos ver aqui. Olha aí, Beneditinos colocando aí existência de parentes na mesma linha, reportando a questão hierárquica. Ainda colocou funcionário com um, um segundo emprego, funcionando em alguma relação com a relação à empresa, concorrente, isso. Interesses próprios, interesses pessoais e são, aí no caso, sendo imparciais, né? O Coronel Dias colocou isso. Fartura do Piauí colocou aí funcionário com segundo emprego, nepotismo. A turma aí colocando, vamos ver, vamos ver. Olha os conflitos de interesses aí, meus queridos. Existência de parentes, vocês colocaram com reporte hierárquico. Existência de parentes próximos. Aí com a posição, né? Posição aí em setores públicos, funcionário com segundo emprego, com alguma relação com as empresas concorrentes, com parentes em empresas concorrentes, isso mesmo, meus queridos. Show de bola, vamos para cima, vamos para cima? Então vou ver agora, vamos ver qual é a próxima. E o que é um conflito de interesse? Tá? O que é? Exemplo do conflito de interesse. Vamos lá, 2 minutinhos. Foi. Eita galerinha, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vocês não estão respondendo não aí, só o Beneditines que está indo para cima e pede a resolução de conflito, né? Aí eu tenho, gente, olha a complementação, os conflitos de interesse, colocando direitinho aí, ó. Todos, segundo emprego, a relação, entendeu? Todos aí. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Qual é a relação entre a ética e o conflito? Aí não tá, gente? E o conflito de interesse. Qual, vou até arriscar aqui, e o conflito de interesse. Qual? 2 minutinhos para vocês. Foi.
Qual é a relação entre ética e conflito, minha gente? Eita, que o pessoal do YouTube não respondeu, foi nada. Beneditino está entrando aí, ó, numa perspectiva de tentar responder, mas ainda assim eu quero essas respostas. Eita, que ficou agora. Gente, quanto melhor for o vínculo entre os, primeiro, indivíduos, as pessoas, lembra que eu pedi para vocês relacionarem? O foco é nas pessoas. Menor possibilidade que você vai ali ocorrer em conflitos. Você vai deixar os interesses de lado e vai focar nas pessoas. Por isso é que se determina uma lisura nas relações. É por isso que você tem que trabalhar, antes de tudo, a questão da consciência ética, gente. Veja muito bem que essas atitudes morais, elas fazem parte da construção do histórico deste profissional. Então, o que a gente discute? Tá alinhado com os valores da empresa. Os valores, eles estão bem claros para a organização, para os funcionários. Existe aí o que? Uma visibilidade da visão, aonde quer se chegar. Isso tudo tem que ser discutido, gente, para minimizar esses conflitos que são pejorativos. Então, a ética, tendo uma postura ética, você vai conseguir, sim, fazer com que os conflitos cada vez mais se diminuam, que eles possam estar ali sendo revertidos em uma consciência ética, principalmente, e que você possa avançar nas metas da organização, conseguindo elas dentro do prazo. Então veja que é uma resposta que você tem que pensar um pouquinho em tudo que a gente discutiu durante a aula. Sabe que todos esses pilares eles estão conectados, tá certo? Vamos para frente. Tá, e o que é gestão de conflitos? Agora eu vou querer que você coloque o que é, viu? E a justificativa. Pessoal aí de Avelino Lopes, de Barreiras do Piauí, de Belém do Piauí, Betânia, Coivaras, Dom Inocêncio, Fartura, Isaías Coelho, Landry Salles, Padre Marcos, eu quero vocês antenados com as duas respostas disso. Quero ver quem vai botar primeiro, hein, Beneditinos? Quero só ver. 3 minutinhos eu vou dar agora. 3.
Eita, 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 minha gente. Olha aí, Benedetinos colocando aí conflito pessoal, conflito interpessoal, conflito organizacional. Nós temos alguns tipos de conflito, né? A gestão entrando aí num contexto de quê? Gestão de conflitos, eu preciso desenvolver uma metodologia de planejamento eficaz, uma comunicação assertiva, falar o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem. Não o que elas querem escutar. Lembra dessas divergências que vão ocorrer sempre, gente. Mantendo, porém, assertivo por quê? Porque eu tenho que manter o respeito com as pessoas. O comprometimento é profissional. Os conflitos são divergentes numa perspectiva de opiniões entre essas pessoas, concepções diferentes. Tem que estar participando de um modelo de gestão. Então, eu perguntei sobre a gestão. Tá? Olha só, eu tenho que ter mecanismo de gestão, eu tenho que avançar em relação a isso. Vou para a próxima, hein? Quero mais participação. Me dê aí as 4 etapas e justifica cada uma delas de gestão de conflitos. Eu quero vocês aí participando, Belém do Piauí e Benedetinos, hein? Colocou aí planejamento eficaz, né? Benedetinos colocou aí praticando a escuta, né? Da comunicação, negociação dos prazos. Eu quero vocês aí participando massivamente. Turma também de Padre Marcos, turma de Landry Salles, Isaías, Coelho, Fartura, Dom Inocêncio, Coivoras, Betânia, quem mais? Barreiras do Piauí e Avelino Lopes do Piauí. Vou dar para vocês 2 minutinhos. Galerinha, galerinha, eu quero vocês respondendo. Olha aí, Beneditinos respondendo. Olha aí, Fartura respondendo. Aí, ó. Eita, colocando encontrar meio, meio termo de negociação, implantar resolução de conflitos, acompanhamento de resultados, apurar todos os fatos. Isso, meus queridos. Né? Apurar aí todos os fatos, também Beneditinos colocando. Não há como fazer uma boa gestão de conflitos. Eu vou colocar para vocês e coloca a resposta aí, ó, o acompanhamento dos resultados,
a implantação dessas resoluções, encontrar este meio termo, apurando os fatos, o apurar os fatos é o mais importante, gente. O apurar os fatos traz aí a perspectiva. É claro que os outros também, né? Essas 4 etapinhas aí, tá? Vamos que vamos. Vamos aí no meio termo também, que já foi falado. Eu quero agora saber como fazer a gestão. Como fazer, então? Justifica essa resposta, tá? Eu vou dar aí 2 minutinhos. Foi. Assumir responsabilidades, exercer a liderança, escutativa, olha, tudo que já temos a nossa resposta e fartura também, não fica atrás não, colocando todas as nossas respostas, contar com a metodologia, assumir, praticar, negociar, determinar os prazos. Eita! Eita, 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 minha gente. Vamos para as cabeças, vamos para as cabeças. Estou vendo aí, estou gostando do empenho. Vamos para a próxima, então. Quais são os 3 tipos de conflitos? Quais são? Agora eu quero determinado mesmo, né? Vou dar 2 minutinhos. Eu quero que justifique, tá? Foi.
Vamos que vamos, galerinha. Rapaz, tô vendo aí Beneditinos, fartura, mandando ver nas respostas. É isso mesmo, é isso mesmo. Conflito pessoal, conflito interpessoal e organizacional. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu quero vocês aí motivados para essa última, hein? Eu quero motivados para a última. Eu vou dar um minuto para essa, ó. Como identificar os conflitos justifica. Um minuto. Galerinha, galerinha, a resposta é, ó. Veja as nossas respostas aí. Mas como eu caracterizo? Eu tenho que dar condições. Eu tenho que estar ali alinhando, meus queridos, as visões, o foco. Tem que estar aí nessa perspectiva. É entendendo disso que você pode melhorar, identificar os conflitos. Show de bola, gostei, amei a participação de vocês, hein? Amei. Até a próxima. Fui!